Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao evento de inauguração das salas de cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas, o mais novo equipamento cultural do Minas Tênis Clube. Com essas duas salas, o Minas entrega para a cidade um centro cultural completo, com teatro, galerias de arte, centro de memória, biblioteca e um café. Todos os espaços são abertos ao público. A programação das nossas salas se dedicará a filmes do circuito comercial, para todas as faixas etárias, além de mostras e retrospectivas. Abrigaremos também a produção cinematográfica de Belo Horizonte e de Minas Gerais, que hoje se destaca no cenário nacional e internacional. Acreditamos na força do cinema não somente para valorizar espaços, mas para preservar sonhos, proporcionar encontros de pessoas e ideias. A partir de hoje, iniciamos a nossa programação com a mostra Mais Fundo que o Mar, o cinema, a música e as esquinas, que está sendo realizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Gerdau. A mostra celebra os 50 anos do lançamento do disco Clube da Esquina, com base nas obras que influenciaram o movimento, e conta com 21 filmes, oficinas, workshops e palestras. Ouviremos agora o diretor de cultura do Minas Tênis Clube, senhor André Rubião. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todas, de todos. É uma emoção enorme aqui para nós do Minas, esse momento. Esse clube tem um DNA do esporte, que acho que todos vocês conhecem. É uma história gloriosa no esporte, das pessoas que fundaram esse clube, né? O Minas hoje é o melhor vôlei do Brasil, o melhor futsal do Brasil, o melhor basquete do Brasil, a melhor natação do Brasil, essa potência do esporte. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Minas agora está levando a cultura a sério. Hoje é o último pilar, né, com a inauguração do cinema, de algo que vem sendo planejado há mais de uma década, e pouco a pouco a gente foi abrindo aqui a galeria de artes, o centro de memória, a biblioteca. Gente, nós tivemos, a biblioteca tem 2 meses de funcionamento, 1.000 reservas, 1.000 aluguéis de livros por mês. Isso é um sucesso estrondoso, né? A Vanderlei, a nossa equipe aqui, jamais imaginava esse número. A importância da cultura na vida das pessoas. 1.000 livros, a biblioteca tem 6.000 livros, 1/6 dele está sendo levado por pessoas todos os dias, em um lugar aberto ao público. Né? O Minas, essa história aqui da cultura, ela começa lá dentro. Eu perguntei ao Márcio Borges aqui se alguém do Clube da Esquina foi sócio, frequentou, ele falou que não, mas a gente teve figuras notáveis, né? Fernando Sabino, para dar apenas um exemplo, que foi cineasta também, né? Não sei se o pessoal aqui do SEC que está presente, aqui os especialistas sabem disso. O Fernando foi, inclusive, produtor de cinema. O Fernando, olha a história do Fernando. O Fernando ele tem um título de campeão brasileiro que até hoje é dele, porque ele era nadador do Minas e bateu o recorde e depois acabou a modalidade. Então, até hoje ele é o recordista. É algo fenomenal, né? Se tornou esse gênio. O Márcio Borges escolheu na exposição que estava aqui o Encontro Marcado, né? Que foi um dos livros que marcou o Clube da Esquina. E o Minas Tênis Clube é parte desse clube. Gente, o Fernando, se fosse nascido hoje, os Fernando Sabinos, nascidos hoje, sejam eles frequentadores desse clube, ou esse espaço que é aberto ao público, eles poderão, além de ser atletas, terem espaços culturais aqui, de primeiríssima qualidade, e feitos com o mesmo DNA que fez a história desse clube. E, para finalizar, o Minas Tênis Clube, quando eu entrei aqui na gestão, nós fizemos uma mudança. O organograma do clube de gestão, eu sou péssimo nisso, mas aprendi que tem lá um organograma e que tem o principal objetivo. Qual que era o principal objetivo? Oferecer um serviço de qualidade para o sócio. O presidente Ricardo, que infelizmente não está aqui presente, fez questão de mudar, oferecer um serviço de qualidade para o sócio e para a população como um todo. Então, o Minas assume de coração essa responsabilidade social com a cidade e, exemplo maior disso, é a entrega desse equipamento maravilhoso, dessa mostra maravilhosa,
e nada mais exemplificativo disso do que o Clube da Esquina, vida longa aí ainda, que venham mais 50 anos aí dessa história nossa aqui de Belo Horizonte. Obrigado aí pela presença, estou muito orgulhoso desse momento. Valeu! Passamos a palavra ao líder de comunicação da Gerdau em Minas Gerais, senhor Rafael Simas. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme para a Gerdau estar aqui hoje, fazendo parte desse momento. A Gerdau, que já é parceira do Minas, né? Iniciamos essa parceria no ano passado com o esporte, e isso foi crescendo, ganhando frutos, e hoje aqui é mais um fruto. Então, quero parabenizar o André Rubião, toda a diretoria do Minas, por esse momento, o Vanderlei também, que nos abriu as portas para a gente fizesse esse encontro. Também quero aqui parabenizar todo o time, né, do Minas, que não mediu esforços para que a gente pudesse construir isso junto com vocês. A Gerdau hoje é uma empresa que está com 121 anos de história, nasceu no Rio Grande do Sul, mas já está aqui em Minas há algumas décadas, então nós nos consideramos mineiros de coração. E temos o nosso museu, o MM Gerdau. Até quero mencionar o Bruno Castilho aqui, que é nosso gerente de relações institucionais, que faz a gestão do contrato do museu, então é quem é o padrinho do projeto ali, e que nos mostra o quanto que incentivamos a cultura e quanto que acreditamos na cultura. Então, quando foi nos apresentado, André, esse projeto do Mais Fundo que o Mar, dos 50 anos do Clube da Esquina, falou, vamos dar um passo a mais com Minas e vamos estar junto com esse projeto de cultura, porque a gente quer abraçar também. E tem tudo a ver, tem também o nosso DNA de valorizar a cultura. Aproveitar e saudar o Márcio Borges também, que com certeza é um pilar fundamental para que esse momento estivesse acontecendo hoje. Então, deixo meus parabéns em nome da Gerdau, desejo muito sucesso para essa mostra e tenho certeza que, pela informação que já tive dos times, que estão se esgotando as entradas, então tenho certeza que vai ficar um marco aí, começando com o pé direito esse projeto aqui no Minas. Obrigado. Registramos a presença do gerente de Relações Institucionais da Gerdau, Bruno Castilho. Agradecemos ao presidente do Minas Tênis Clube, senhor Ricardo Vieira Santiago, ao diretor de Cultura, André Rubião, e a gerente de Cultura, Vanderleia Magalhães. Agradecemos também a todas as pessoas que trabalharam para a realização desta mostra, a começar pela equipe de Cultura do Minas Tênis Clube. Lorena Correia e Sami Arantes, na produção executiva, Stefânia Amaral, assistente de produção, Camila de Ávila, assessoria de imprensa, Joana Bentes e Júnior Linhares, projecionistas. Parabenizamos e agradecemos ao senhor Samuel Marota pela curadoria, direção da programação e coordenação editorial. E agradecemos também a toda a sua equipe, Everton Belico, coordenação editorial, Israel do Vale, produção executiva, Ana Carolina Antunes e Maria Soares, na coordenação de produção. Fábio Savino, produção e licenciamento de cópias. Amanda Homem, assistente de produção. Luísa Horta, projeto gráfico e diagramação. Marco Antônio Mota, imagem da capa do catálogo. E Carolina Santana, ação educativa. Convido ao palco o artista Márcio Borges, um dos expoentes do movimento Clube da Esquina, que comentará o filme que acabamos de assistir com a mediação do curador da mostra, Samuel Marota. Mais uma vez, agradecemos pela presença de todos e todas. Uma boa noite. Boa noite. Quiser sentar. Quero.
Pois é, gente, estou aqui depois de mais de 50 anos revendo esse filme que na minha memória e no meu coração e no meu afeto eu identifico como o início da minha vida afetiva, da minha vida profissional, da minha vida artística. Pois foi depois de termos visto esse filme que eu e Milton Nascimento nos emocionamos muito, assistimos uma sessão após a outra. Na primeira a gente reparou os atores, na segunda a gente reparou a música, na terceira a gente reparou o roteiro, na quarta a gente reparou a gente mesmo, como que estávamos emocionados, como aquilo tinha mexido tanto com a gente. Eu vendo o filme hoje, depois de tantos anos, eu acho que ele conservou, pelo menos para mim, ele conservou toda aquela força poética, toda aquela força simbólica que veio a representar no nosso ideário, no nosso imaginário, meu e do Bituca, o Milton, a nossa própria amizade. É como se esse filme estivesse falando da minha amizade com ele e que a gente estivesse disposto a repartir tudo nessa vida para que permanecêssemos amigos e que nada nos separaria um do outro, nem nenhum amor, nem nenhuma outra coisa. Aquela coisa bem utópica que a gente viajou nela pela nossa juventude, pela nossa inexperiência. Ainda bem que éramos jovens e inexperientes, que assim pudemos nos entregar inteiramente a essa experiência do afeto, da amizade e da criatividade. Esse filme, quando nós saímos do cinema, o Bituca falou: essa é a nossa história, nós somos esses caras aí, ó. Nós somos conforme o próprio diálogo do filme diz numa determinada altura, o Jules e o Jim se tratavam ao outro como Dom Quixote e Sancho Panza. E isso a gente tinha em comum também, a minha dupla com o Bituca, porque nós sabíamos que nós éramos quixotescos, estávamos ali começando a encarar os nossos moinhos de vento, e que depois se transformaram realmente em monstros reais, verdadeiros, que não só nos feriram, como também a nossa geração. Mas, então, até isso, esse filme também tinha essa metáfora, porque a amizade dos dois resiste à guerra, resiste à trincheira, cada um de um lado da trincheira, e o grande medo deles era que um matasse o outro durante aqueles bombardeios. Então, quando o cara ele é removido para os confins da guerra, né, que são o front russo, na hora que ele vai para o front russo, ele sente aquilo como um grande alívio. Ele indo para o pior da guerra, ele sente aquilo um alívio. Por quê? Porque ele estava isento do risco de matar o seu melhor amigo na guerra. Então, é um filme que traz muita simbologia, traz muitas metáforas, que eu e Bituca transformamos aquilo no fermento da nossa própria vida. Vamos assim, é isso que a gente quer fazer. Nós queremos ver, assim como o Júlio e o Jim, todos dois tinham pendores artísticos, um escrevia livro, o outro traduzia os livros do amigo para o alemão. Assim a gente viu que aquele movimento deles de criatividade, de boemia, de ir para os bares, para os cafés, e o juramento daquela amizade que estaria fadada a atravessar o tempo, como a minha, com o Bituca, também atravessou esses tempos. Então, isso tudo nos motivou a sair de dentro do cinema e irmos para a sala da minha casa, onde a gente morava, no edifício Devi, e numa única noite a gente destampou. Nós saímos do cinema 10 horas da noite, e quando era assim, tipo 6 horas da manhã do outro dia, a gente tinha passado a noite em claro, tínhamos varado a noite, não tínhamos dormido,
E quando a gente foi escornar assim, né, no sofá de manhã, o Bituca nem desceu para a casa dele, ele morava no edifício dele também, no andar abaixo do meu. Ele nem desceu, lá em casa ele mesmo ficou. E ali a gente escornou, e quando a gente acordou, né, ainda de manhã, o movimento matinal da casa começando, a gente tinha 3 pequenas obras-primas na mão. A Paz do Amor que Vem, Crença e o Gira Girou, que vieram ser as primeiras parcerias nossas gravadas. E ali, naquele dia, a gente fundou, né? A gente calçou, colocamos no chão a pedra fundamental daquilo que viria a ser conhecido como Clube da Esquina. Tudo começou naquela tarde, quando nós fomos ver esse filme, e tudo deu início no nosso rompante criativo, assim que a gente saiu da sessão. Começamos a fazer uma coisa que hoje, 50 anos depois, a gente não parou de fazer ainda, que é música. Então é isso aí. Foi essa inspiração que esse filme nos trouxe. Marcinho, muito obrigado, muita honra tê-lo aqui. Eu cheguei até o livro, né, através do Matheus Pichonelli, que está aqui, que ele me indicou, depois de uma entrevista que a gente fez sobre o Baixo Centro, né, Matheus? Ele sentiu que tinha ali uma proximidade de quando eu contei como que a gente fazia filme aqui em Belo Horizonte, como que era o esquema, como que era o movimento, assim. Eu falava que a gente sempre saía do Cine Humberto Mauro para depois ir tomar uma cerveja em alguns botecos e discutir sobre cinema até tarde, assim. Foi quando ele falou, cara, você chegou a ler o livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem? Eu falei, pô, não, eu já conhecia a história do Júlio Zigin, e sempre achei que essa é a sessão mais emblemática da história de Belo Horizonte, por tudo que veio acontecer depois dela, né, porque que o Marcinho acabou de contar. E eu li o livro, assim, e na medida, logo nas primeiras páginas, eu comecei a perceber, isso é a minha visão, tá, Marcinho? Desculpa se não concordar, que aquilo me pareceu um livro mais sobre cinema do que sobre música. E assim, as primeiras relações, né, quando eu vi que tinha as pessoas que eu conhecia, o próprio Geraldo Veloso, que ele citou várias vezes, os encontros nas portas dos cinemas, e aquilo foi me instigando de um jeito que eu pensei, poxa, isso dá uma mostra, isso dá alguma coisa, sabe? E na tentativa de uma certa forma, homenagear essa sessão do Júlio Zigin, que deu no que deu, a gente acabou criando isso. E aí, sob a perspectiva e uma hipótese, Marcinho, que aí eu faço a primeira pergunta, de que talvez o cinema seja a gênese do Clube da Esquina, né? O cinema é aquilo que foi de onde partiu, né? Até pela sessão do Júlio Zigin, mas também pela relação de outros integrantes, digamos assim, né? Que eram cinéfilos, e que o próprio Bituca, o Tavinho, enfim, o Toninho. Eu queria saber o que você acha disso, né, dessa relação, Fernando Brant, se você acha que, de fato, isso teve mesmo, se essa hipótese vale pensar, como que se essa gênese é verdadeira. Eu acho que ela tem uma parte que é bem verdadeira, que é bem, assim, eu diria, motivacional mesmo, a história do cinema na nossa vida. Mas o cinema, ele não atingia igualmente a todas as pessoas que vieram a ser conhecidas como os artistas do Clube da Esquina. Alguns deles nem gostavam muito de cinema. O Bituca não era o caso. O Bituca era tão cinéfilo quanto eu era, e nessa ronda dos cinéfilos, eu quero deixar assim bem delimitado que a cinefilia ela partia mesmo dos letristas. Os músicos continuavam sendo músicos, adoravam música, viviam música, estudavam música. Os letristas estudavam literatura, estudavam filosofia, estudavam cinema, pela própria afinidade com aquilo que faziam, né? Então, eu acho que não teve realmente... Por exemplo, o Lô, até no depoimento do Lô, ele fala o seguinte, olha, o filme para mim era o filme dos Beatles e olha lá, entende? Mazzaropi. O Mazzaropi, que ele gostava de Mazzaropi, ele gostava da chanchada brasileira, ou seja, ele não tinha nenhum requinte em termos do gosto dele cinematográfico, mesmo porque ele não era um cara ligado ao cinema, ele gostava da música, então na música ele tinha um requinte que ele não tinha no cinema, né? Então, eu acho que essa história, para ela ser assim, mais
claramente delimitada, eu quero deixar claro que os letristas, eu, Murilo Antunes, Fernando Brant, nós éramos cinéfilos. O Tavinho Moura, uma exceção dentro dos artistas, éramos cinéfilos. Tanto que o Tavinho começou a fazer as trilhas sonoras dele para o Carlos Alberto Prats, algumas nós vamos ver aqui, né? Ele começou a fazer em função da cinefilia, em função dele frequentar os mesmos lugares. A gente frequentava os mesmos lugares, a gente era associado do SEC, né, que era o Centro de Estudos Cinematográficos. O Servo, que era um grande amigo nosso, esse aí ele ficou como crítico de cinema a vida inteira, foi crítico do Variety, etc., entende? E teve uma vida ligada eu diria, a crítica cinematográfica e não propriamente a confecção de filmes. Fez um filme comigo em 1974, que foi O Milagre dos Peixes, né, que foi um filme feito assim de uma forma muito, eu diria, muito improvisada, né, porque a gente não conseguiu a totalidade dos recursos que a gente precisava para poder fazer. Junto com o Veloso, né, e o Zé Sete, né? Hein? Veloso e o Zé Sete que fizeram o Veloso e o Zé Sete, mais uma vez, também estavam. Igual estavam no Joãozinho Maria, que é esse filme que eu comentei no prólogo do Júlio Zegim. Eu falo a respeito do Joãozinho Maria, e era um pouco essa história também, entende? O Bituca era muito apaixonado com cinema. Agora, o Bituca era apaixonado com música de cinema. Ele era apaixonado com Leonard Bernstein, com Dmitri Tionkin, com Ennio Morricone, ou seja, com os caras que compunham trilhas orquestrais para os filmes, né? E a gente tinha aquela pretensão de que as primeiras músicas nossas, nós compunhamos como se estivéssemos fazendo trilha para algum filme, entende? Então, daí a nossa linguagem poética, né, ser tão assim, tão cinematográfica, tanto leva para a coisa da montagem, né, do plano sequência. Você pode identificar, fazendo a transposição da literatura para o cinema, ou do cinema para a letra de música, pode ver que a gente tem sempre uma preferência pelas imagens, né? Ou seja, a gente usa as palavras como formas de evocarem imagens. Isso era uma das características das letras do Clube da Esquina. Elas são muito imagéticas, são muito cinematográficas. E isso também transpus para o livro que estava falando, que era Os Sonhos Não Envelhecem, né? Que eu escrevi também de uma forma que... Não é que eu estivesse escrevendo como forma de roteiro, porque o roteiro mesmo é outra onda. Eu queria escrever um livro que evocasse as imagens, né? Aí, a ponto do querido amigo meu, Elcio Mário Noguchi, falecido há alguns anos, era um grande diretor de arte que tinha aqui em Belo Horizonte, talvez dos melhores que tenha sido, fez algumas capas dos discos do Bituca também. Quando ele leu o meu livro, ele chegou para mim e falou assim, acabei de ler o seu livro. Ele falou assim, acabei de assistir seu livro, foi o melhor filme que eu já li. Ele falou assim. Então, essa influência realmente existiu, né? Então, eu acho que o cinema, ele foi um dos ingredientes que fundaram, assim, que constituíram a estética, a música e eu diria até a celebridade do Clube da Esquina, né? Porque foi essa junção de muitas influências musicais, muitas influências literárias, muitas influências cinematográficas que criaram um estilo de compor que acabou sendo o nosso, que passou a representar tão bem, né, a música feita em Minas, não só a música feita por aquela galera do Clube da Esquina, mas por essa multidão de talentos maravilhosos que tem aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e que essa alavanca do Clube da Esquina ajudou a descobrir. Joia. Uma coisa que eu queria salientar é que nesse processo todo, né, Marcinho, assim, desde quando eu pensei lá pela primeira vez a gênese da mostra e tal, uma das primeiras coisas é eu vou dar uma carta branca para o Márcio Borges para ele escolher filmes que marcaram, né, assim.
dessa trajetória toda, desde lá do início, quando você escrevia sobre cinema, da Joãozinho e Maria, até a relação com o SEC, até agora, assim, mas assim, me deu uma lista de 10 filmes. E essa é uma lista incrível, e aí a gente teve, por questões orçamentárias, a gente teve que fechar com 3, né, porque tinha alguns filmes internacionais, e essa lista de filmes vai ser exibida, né, assim, essa carta branca vai ser exibida na mostra, espero que vocês acompanhem, que no caso é o Rastro de Ódio, né, do... É o Rastros de Ódio, Pierrot Le Fou e Viva Zapata. E Viva Zapata. Dentro da lista de 10 filmes, a gente pegou esses 3. Que, na verdade, é o seguinte, é uma coisa que a gente curtia muito na época, que a gente era cinéfilo, de fazer assim, fazer a lista dos 10 melhores filmes do ano, né? Mas era do ano, né? Agora, de repente, você me pede os 10 melhores filmes da minha vida, cara, aí ficou mais... Ainda faltaram os brasileiros, né? Aí ficou mais difícil, né? Porque são centenas de filmes que eu considero filmes geniais, que são filmes da minha vida. Mas, fazendo uma lista de 10, eu fiz uma lista de 10, dos quais a gente escolheu 3. Acho até muito bem escolhidos, mas vou falar sobre eles depois, na hora da exibição deles. Agora era essa história mesmo da motivação trazida por esse filme que a gente viu aí. Aliás, eu escrevi uma coisa que dizia assim, né, a tradução, os filmes no Brasil, eles têm traduções geniais, né? Da Terra Nascem os Homens. O filme chama Big Country, né? Falando assim, os brutos também amam. O filme chama-se Chain. Depois daquele beijo... Aí eu falo assim, Júlio Zeginho, filme Uma Mulher para Dois. E que é até uma modéstia de quem deu esse título, porque, na verdade, a Jeanne Moreau é uma mulher para muito mais do que 2. Ela é uma mulher para uma multidão, ela é uma mulher para milhões, né? Como a grande atriz que era ela. Mas, então, o cara acertou mais ou menos, mas ele foi um pouco modesto. Porque, se fosse traduzir mesmo, falou assim, Jeanne Moreau, uma mulher para 1 milhão de pessoas. Já é. Eu acho que também, assim, uma coisa que eu queria agora, né, assim, de sair... levar a pergunta para vocês, assim, se vocês tiverem alguma questão, uma pergunta, alguma colocação também para falar, porque eu queria abrir para a gente trocar uma ideia com o Marcinho, não ficar só eu aqui não, assim, sabe? Quem mais tiver a fim de, né, alguma questão, alguma pergunta, que... É verdade. Fiquem à vontade. Valeu. Posso fazer daqui? Tá ligado? Márcio. Não tá ligado, não. Agora tá. Agora sim. Bom, eu acho que a carta branca, né, ela resolve um pouco a minha pergunta, né? Porque eu queria saber se algum outro filme te causou tanto arrebatamento quanto o Júlio Zeginho, na questão de... Porque ali foi imediato, né? Vocês saem da sessão e já produzem três músicas, né? E se esse arrebatamento, ele se mantém ainda quando você vê alguma produção recente, quer dizer, o que tem te marcado em tempos mais recentes? O que você assiste? O que te inspira ainda? Não, na verdade, eu vou falar assim de uma forma bem sincera e sem hipocrisia. Eu acho que o cinema foi a arte por excelência do século XX, para começo de conversa. Então, até o século XX, eu realmente acompanhei muito todas as produções, sabe? E muito antes do Júlio Zeginho, muito antes até do surgimento da própria Nouvelle Vague, eu já era cinéfilo, eu já estava vendo o neorrealismo, já estava vendo Vittorio De Sica, já estava vendo os filmes de Pasolini, depois os filmes existencialistas de Ingmar Bergman e Antonioni, Michelangelo Antonioni, os delírios barrocos de Fellini. Quer dizer, eu sempre fui um apaixonado com o cinema. Agora, toda vez que eu penso assim, as exceções que eu consigo extrapolar para o século XXI, elas quase sempre vêm dos Estados Unidos, vêm de Hollywood, sabe? Porque o Hollywood realmente, desde os anos 50, veio se formando, se tornando aquela grande fábrica de sonhos, fábrica de utopias, Mas não é só isso também, não, porque gerou uma linguagem, gerou um dicionário de imagens, né? Um léxico, uma gramática, porque hoje todo mundo entende qualquer filme, vê a linguagem e se esquece, ou nem sabe, ou nem toma conhecimento de que aquilo
é uma coisa elaborada. Ela serve exatamente como uma linguagem. Tem a frase, a sílaba, o discurso, né? Então, eu acho que ainda quem continua conduzindo maravilhosamente bem é ainda o cinema americano, mas não o cinema americano que se tornou esse cinema do super-herói, o cinema ligado à Marvel, né, os X-Men, não sei o quê. Eu assisto todos, adoro. Mas não tem nada a ver, por exemplo, com ver um filme do Elia Kazan. Não tem nada a ver, por exemplo, com ver uma obra-prima do Antonioni, ou mergulhar profundamente numa experiência do Bergman, né? Viver aquela história ali na intimidade do ser humano, né? Ou seja, esses filmes falavam mais à alma das pessoas, né? Eles continham críticas sociais, eles continham visões do mundo muito complexas, né? E que depois foram aí um pouco sendo diluídas pelo aspecto que nunca deixou de ser o aspecto principal da indústria de Hollywood, que era uma indústria. Mas o importante em Hollywood é que o Hollywood ele era uma indústria tão poderosa que ela permitia o surgimento de gênios que faziam filmes verdadeiramente autorais dentro daquela estrutura magnífica de produção em série, né? É a mesma coisa que o cara está na fábrica da Ford, vamos supor, dando um exemplo, fazendo aquele Ford ali um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Mas só que a indústria de Hollywood permitia que aquela fábrica, de repente, criasse um modelo de automóvel absolutamente genial e fora do gênero, fora da linha de montagem. E a linha de montagem continuava fabricando seus Fords. Então, acho que eu considero a indústria cinematográfica assim. Ela dava vazão a genialidades. Ela conseguia fazer com caras como Hitchcock se manifestassem e fossem autores, caras como Charlie Chaplin, estou falando nisso, o próprio John Ford, nós vamos ver, Hawks, né? O Howard Hawks, caras que faziam filmes comerciais, o próprio Samuel Fuller, que é citado no Pierrot Le Fou, né? Fazia filmes de guerra em série, fazia 30 filmes de guerra por ano, um deles era genial, né? Então, isso. Então, essa era a abertura. Isso é que eu adorava no cinema. Era essa possibilidade que ele oferecia, mesmo dentro de um sistema de produção industrial, né? Depois do século XX, no século XXI, a coisa começou a funilar um pouco mais para esse lado de Marvel, mas, mesmo assim, temos caras geniais que realmente apareceram no final do século XX, mas que conseguiram atravessar esse século fazendo coisas geniais, tipo Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, né, e tantos outros que a gente pode ficar aqui citando N nomes, porque são caras que são realmente geniais, o Quentin Tarantino, que são caras que continuam seguindo aquela tradição do cinema americano, ou seja, eles trabalham para a grande indústria e fazem filmes autorais. O que é uma coisa que precisa de um molejo, de um drible incrível, né, para conseguir isso, né? O Spielberg. Outro dia mesmo eu estava revendo a sequência final do Duel, né, do Duelo, o Encurralado. É cinema puro, é genial, né? Então, o cinema sempre foi uma paixão da minha vida, porque eu consigo ver a genialidade dos autores assistindo os filmes. Por exemplo, agora mesmo eu assisti um filme aconselhado pela minha filha, que também é cinéfila. Ela tem um podcast maravilhoso que ela faz, que ela e a amiga dela comentam sobre filmes, entende? Chama Tela que Habito, inclusive o nome é muito bacana, né? Estou até fazendo a propaganda aqui. E ela tem uma visão mais, mesmo porque ela é jovem, né? Minha filha, e então ela tem uma visão mais atualizada, ela tem uma penetração mais forte do que a minha, por exemplo, nesse cinema do século XXI, entende? Que ela conhece bem. Ela mesma me falou a respeito de um filme que eu fui ver, O Ataque dos Cães, filme dirigido por uma mulher, esqueci o nome dela, como é que ela chama, bebê? E é um filme maravilhoso, né? Uma mulher se mesquinando naquele ambiente ali do western, e ela faz um filme sensível
e que traz para dentro do filme uma temática pouco explorada dentro do western. É um filme encantador, inclusive ele é candidato ao Oscar esse ano, né? Eu tive uma grata surpresa de assistir esse filme e gostar muito dele. Quer dizer, então eu continuo próximo do cinema como um cinéfilo, mas eu vou dar sempre a preferência para aquelas obras eternas que foram construídas no auge, quando o cinema era arte moderna por excelência, né? Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma questão? Tem um trechinho no filme que me chamou a atenção. Não, tudo bem. Tem um trechinho no filme que me chama a atenção, porque eu gosto muito de Segunda Guerra. Aquele trechinho chama a atenção. Aquele ali é a queima dos livros, no Juridinho. Né? Então, você vê assim, queimando os livros ali, a cultura queimando, mas que está dentro da gente. Esse pedacinho do filme me chamou a atenção ali. Aquilo é uma referência, Foi, né? da época do Hitler lá. Do nazismo, né? Aquilo é uma referência, né? Na verdade, o Júlio Regina, ele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: ele é um filme de época, então ele é um filme de reconstituição de época. Paris é uma cidade que se presta magnificamente. Eu acho, desculpa, até falei, eu achei até que ia mostrar a invasão da Alemanha na França naquela época, né? Em mais de 40, achei que até mostrar, tem uma referência da época. É da época. O filme, ele usa muita imagem de arquivo, né? Todas as cenas de guerra são imagens de arquivo, salvo aquelas onde aparece o soldado Jules escrevendo, etc., né? Nos planos fechados. Exatamente. Ele mistura o decor, né? O set ali que ele estava filmando, que Paris se presta muito a isso, que Paris é uma cidade que tem... ela é a mesma há não sei quantos séculos, né? aquela mesma arquitetura ali, então favorecia isso. Agora, ele juntou com filmes documentários de época, que ele foi nas produtoras buscar e editar. Só tem um dos momentos assim magníficos do filme, que é aquela sequência que ele montou. Ele pegou um monte de filmes documentários de época e montou aquela sequência de explosões de bomba em silêncio. Aquele negócio é uma coisa absolutamente chocante, né? Agora, imagina aquilo acontecendo em 1962. A gente vendo aquela imagem, aquele tratamento chocante de imagens que eram imagens de telejornal, né? Mas ele transforma aquilo como um elemento dramático do filme dele. Tem uma importância absolutamente dramática e fundamental. Os documentários que ele coloca e insere dentro do filme. Insere com aquela mão de mestre, inclusive reedita, a ponto de ter a sequência, aquela sequência da explosão de bombas, né? Que não aparece ninguém, só bomba, 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 e fica 1 minuto explodindo bomba na tela. Como dizia o outro, é genial. Mais alguém? Ninguém mais? Então vou aproveitar aqui a prerrogativa de estar com o microfone e pedir licença. Mas assim, você é um grande narrador, né? E a maneira como você relata o João e Maria deixa a gente com uma vontade louca, não só de ver o filme, mas de ver você filmando mais. Por que você não foi adiante com isso? Na verdade, é o seguinte: preguiça primeiro de tudo. Né? Porque eu acho cinema Samuel Fuller, cinema é um campo de batalha. Cinema é o lugar do amor, do ódio, da morte, da guerra. Numa palavra, emoção. É a definição que ele dá dentro do filme do Pierrot Le Fou. Eu acho que é um dos motivos que eu desisti de fazer cinema
quando eu me tornei um personagem do Clube da Esquina, como eu me transformei num compositor, num letrista, num criador de canções. Nessa hora, eu já tinha desistido do cinema, porque é muito mais barato eu pegar um lápis e um papel e escrever uma letra de música, não custa nada, custa um pedaço do grafite, do que eu pensar em escrever um filme, entende? Primeiro de tudo que só de pré-produção vou demorar aí, tipo 5 anos para poder chegar a um resultado. Ou seja, depois de velho eu fiquei com mais urgência das coisas, entende? Então não tenho tempo de ficar gestando coisas, mas não. Basicamente foi isso. Deixa eu falar aqui. Ei, Marcinho. Olá, meu amigo. Isso que ele está falando aí, que o Marcinho está falando, é tudo mentira, viu? Esse negócio que ele não filma mais, que tal. Eu fui uma feliz vítima da câmera dele, que ele gravou lá no meu ateliê, e ficou absolutamente genial. E é uma coisa relativamente recente. Porém, nós estamos ávidos por ver essas filmagens que você fez há relativamente pouco tempo atrás, inclusive com seu irmão Bituca também, né? Isso foi. E eu fui uma feliz vítima da sua câmera. Então nós estamos loucos para ver esse troço aí, viu? Mas isso seria o que eu... na verdade, eu tenho um equipamento assim razoavelmente bom, porque eu sempre fui um amador do cinema, né? Então ele nunca foi totalmente abandonado na minha vida, não. Eu agora, por exemplo, acabamos de fazer lá em casa uma ficção, um filme de ficção, entende? Eu e minha família. Eu, a Cláudia, minhas 2 filhas, a namorada da minha filha, estava morando em casa com a gente, e aí fizemos um filme, entende? 5 pessoas, 5 personagens, fizemos um filme de mais ou menos 18 minutos, 20 minutos. Ainda tem nenhuma pretensão de colocar no comércio ou colocar nas plataformas nem nada. Fatalmente isso vai acabar acontecendo, né? E aquela sequência de filmagens que eu fiz há uns anos atrás, que foi o início dessa história nossa de fazer assim, de transformar o home movie, né, aquele filme caseiro, numa coisa mais legal, mais elaborada, mais bem feita, entende? E aí, nossa primeira experiência foi filmar no seu ateliê, ficou maravilhoso, porque você também, com a sua arte, contribuiu enormemente para a beleza daquele filme, o seu depoimento, tudo que você fez ali, no seu estúdio. Então, o meu trabalho ali foi tratar o seu acervo com o carinho que o olho merecia, entende? Ou seja, eu fui atrás do olho, eu falei assim, eu quero um olho que veja os livros que você lê, né, que veja a tela em branco, conforme você a vê antes de colocar a tela. Então, nós tivemos essa experiência, né? A gente colocou uma tela em branco e a câmera, e você foi lá e fez o quadro ao vivo na nossa frente. Eu fiquei no quadro e nas roupas. E nas roupas das meninas também, nos aventais, né, os eventuais aventais, né? Então é isso, entende? É muito bom assim a gente conviver com pessoas criativas, que uma criatividade puxa a outra, chama a outra, né? Então, nesses termos, eu nunca fui um cara que abandonou a imagem, entende? Sempre fui apaixonado com a imagem em movimento, com o filme. Sempre tive uma câmerazinha aqui ou acolá, desde aquela Paiar Bolex que meu pai me deu quando eu era jovem, que eu contei a história hoje no preâmbulo do filme. Nunca deixei de ter uma câmera de filmar em casa, entende? Nunca deixei. Por quê? Pode ser uma mini dever, não importa, mas alguma coisa eu tenho que estar ali para filmar, para brincar de filmar. E edita também. Edita também. Pelo visto não abandonou não, né? Assim. Eu edito também. Temos mais alguma questão? Se a gente não tiver, eu acho que eu encerro aqui. E a participação, a abertura, né, da mostra. Eu agradeço muito. Eu que agradeço por também. Tudo, assim, pela poesia. Fiquei bastante emocionado, dei umas choradinhas lá dentro.
Agradeço assim demais a todo mundo que contribuiu para essa mostra acontecer. Queria agradecer também ao Luiz Prete, que está aqui conosco, que fez aquele teaser maravilhoso da mostra, a Jaque Deodébio, que é a coordenadora de projeção, e os meninos da Limão Capeta, que estão aqui também fazendo os vídeos, ao pessoal da Libra, que me perdoe, eu conheci hoje, então não me lembro o nome. Muito obrigado por estarem aqui nos ajudando assim, com isso, pelo trabalho incrível que vocês fazem. A presença da minha família, que veio de Dores do Turvo hoje, fizeram uma surpresa, assim, eu não imaginei que eles estão aqui, todo mundo para prestigiar também esse evento. E, enfim, a equipe do Minas, né, toda, como já foi dito, um abraço, boa noite, e acompanhem a mostra, sigam pelo site, minastenisclube.com.br, na aba do Cultura, depois na aba Cinema, ali tem a programação toda, tem as oficinas também, um monte de oficina legal, oficina de trilha sonora com Wagner Tiso, tem uma masterclass com o gênio Walter Lima Júnior, enfim, no filme de encerramento, que é um filme esse você vai gostar de ver, do Lírio Ferreira e da Natália Ney sobre o Cafi, um filme que estreou agora, que parece que é bem interessante. Ainda não vi, vou deixar para ver aqui, mas parece que é bem legal. Então, uma programação bem rica, assim, que deu muito trabalho para fazer, mas ao mesmo tempo dá muito orgulho ver isso tudo acontecendo, assim, gente, eu agradeço muito. Obrigado, viu, Marcinho? Eu que agradeço, gente, muito obrigado, e vamos em frente, né? Tá tudo certo. Muito Samuel, obrigado. se você me permite, eu queria evocar Barretão depois de ter visto o filme e pedir ao Marcinho e ao Clube da Esquina o que disse o Barretão em coro aqui. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver lá, mas o comentário dele de pés, né, que ergueu todo o cinema, foi simplesmente... Eu acho que uma palavra que resume muito bem toda essa trajetória, tudo que vocês fizeram por Minas Gerais. Genial. Valeu, Genial. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu.